Veja, nós fizemos alguns levantamentos, alguns estudos feitos pela consultoria do Senado e pela minha assessoria, e que mostram enormes discrepâncias entre os gastos das Assembleias Legislativas estaduais e os tribunais de contas. As assembleias e os tribunais juntos gastam mais do que o dobro de que o Senado, a Câmara e o Tribunal de Contas da União. E, mais do que isso, gastam infinitamente mais do que o Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu composto por 24 países de línguas diferentes. E um dos maiores custos do Parlamento Europeu é exatamente traduzir em 24 línguas diferentes toda a documentação. Então, eles gastam 1/4 dos seus orçamentos só para tradução em 24 línguas diferentes. Não é o caso do Brasil. Nós temos o mesmo idioma praticado em todas as Assembleias Legislativas, o que demonstra que há, evidentemente, um crescimento enorme dos gastos do Legislativo e dos Tribunais de Contas. Nos últimos 10 anos, na verdade, no estudo que fizemos, de 2012 a 2012, os gastos do Legislativo cresceram na ordem de 47% acima da inflação do período. E é complicado justificar esses gastos, até porque as funções são claramente definidas. Os legislativos, eles têm como função legislar e fiscalizar. Então, eles não têm um acréscimo a cada ano de novas atividades, como é o caso do Executivo, como é o caso de uma Secretaria de Saúde, que a cada ano tem que ampliar leitos de hospital, contratar mais pessoal especializado. Isso não existe nos tribunais. Então, portanto, não se justifica que a cada ano os legislativos estaduais aumentem os seus gastos. Contrariamente, o Legislativo Federal, nesse mesmo espaço de tempo, houve uma redução dos gastos do Legislativo. Apenas para mostrar a discrepância entre os diversos legislativos, o legislativo que mais gasta no país é o de Minas Gerais. Gasta 1 bilhão e 47 milhões e tem 77 deputados. Os tribunais de contas, todos são iguais, não tem diferença. As assembleias, sim, diferenciam uma da outra, mas os tribunais de contas são 3 conselheiros em todo o país, portanto, em regra, poderia ter uma diferença pequena entre o gasto de um ou de outro tribunal, mas como nós vamos ver, as diferenças são enormes entre o gasto entre assembleias e entre tribunais. Como já falei, Minas Gerais gasta daqueles que pagam imposto em Minas, 1 bilhão e 47 milhões. São Paulo, que tem 94 deputados, Minas tem 77, São Paulo tem 94, São Paulo gasta 871 milhões de reais. E o Tribunal de Contas de São Paulo gasta 666 milhões, né? Enquanto o de Minas Gerais gasta 622 milhões, uma população quase o dobro. Então, essas divergências, essas discrepâncias que a gente precisa estabelecer uma regra. Essa é uma regra de transição, evidentemente, quando nós vamos, caso seja aprovado, você congela nos valores de 2013 e daí para frente se acrescenta o índice de inflação, não é, para poder corrigir essas perdas inflacionárias. Portanto, senhor presidente, esta PEC, ela é importante para a sociedade brasileira, para os estados. É necessário que a opinião pública dos estados, né, desperte para esses valores astronômicos que as assembleias estão consumindo. No caso do Distrito Federal, que tem 24 deputados, porque essa é a variação que me impressiona, não é? O Distrito Federal tem 24 deputados e gasta 368 mil reais. Olha,
E é um espaço territorial mínimo, né? O estado do Amazonas, com 24 deputados também, com espaço gigantesco, espaço territorial gigantesco, não é? Gasta 236 milhões. E nós fizemos um levantamento das diárias. Impressionante. O Senado Federal, em 2015, gastou em diárias, nós somos 81 senadores, nós gastamos em diárias R$1.656.000. O Rio Grande do Sul, com 58 deputados, gastou R$3.142.000. E, pasmem, Minas Gerais, que tem 77 deputados estaduais, gastou R$6.700.000. Então, há um excedente, certamente, de dinheiro nessas instituições e que termina provocando, digamos, gastos que não se explicam. No caso de Roraima, por exemplo, senhor presidente, Roraima acaba de estabelecer verbas compensatórias para auxílio saúde de 20% sobre subsídio, auxílio alimentação, mais 30%, e auxílio transporte, mais 40%. Ou seja, a Assembleia Legislativa de Roraima aprovou um aumento de 90% na remuneração dos deputados estaduais, o que demonstra que há um excedente de dinheiro e que termina se inventando alguma maneira de gastá-lo. Portanto, essa PEC, senador Cristóvão, ela é muito importante, porque ela congela os gastos das Assembleias e dos Tribunais de Contas no patamar de 2013. E, a partir daí, então, acrescenta a inflação anual, não é? 2014, e, então, no orçamento de 2016, nós corrigiríamos pela inflação de 2014 e 2015 para fazer jus, para que não haja esse crescimento de gasto tão absurdo que nós estamos presenciando. Portanto, daqui a pouco nós vamos ter a oportunidade de debater, discutir aqui em plenário a PEC 30 de 2014, que propõe, então, essa moderação nos gastos das Assembleias Legislativas e dos Tribunais de Contas. Muito obrigado, presidente.